Bom, hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre tablatura e como que se lê uma tablatura, beleza? Primeiro de tudo, aquilo que vocês, quando vão tirar uma música da internet ali e encontram uma cifra bem no início dela, né, que são algumas linhas, alguns numerozinhos em cima dela, aquilo se chama tablatura. A tablatura é uma forma simplificada de leitura de partitura, tá? Uma forma mais fácil de ler. E geralmente ela vai definir um solo ou uma introdução, que é aquilo que toca no começo de uma música, e o solo é o que toca no meio da música. Ou ela pode definir também uma parte melódica, por exemplo, tá? Então, se você vai tirar uma música, né, na parte harmônica, seria isso. Na parte melódica, seria isso. E essa leitura, para fazer isso, tá? Se chama leitura de tablatura, que é dessa forma que você encontra. E hoje a gente vai aprender a ler. Então vamos lá. Bom, iniciando, a gente tem lá então aquelas 6 linhas, né? Que eu tinha falado, né? Então são 6 linhas. Aquelas 6 linhas significam as cordas do instrumento, beleza? Porém, na tablatura, elas vêm contada da corda 1 para a corda 6. Tá? Até fiz um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó, tá? Então, ela vem da corda 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas quando a gente aprendeu a tocar violão, a gente aprendeu que as cordas elas são contadas ao contrário, certo? Então, essa é a corda 1, 2, 3, 4, 5 e corda 6. Então, é dessa forma que a gente conta. Então, a gente vê de uma forma aqui e visualiza ela de uma outra forma. Ou seja, tudo que tiver ali na primeira linha lá de cima, aqui no violão, vai ser a de baixo, beleza? Os números que apresentam-se na tablatura são as casas, ok? Então, se aparecer lá, por exemplo, né? Vamos tentar pegar um exemplo aqui. 2, por exemplo, pode aparecer na tablatura. 3, 5, 9, sei lá, né? Pode aparecer vários números, né? Então, são as casas. Então, como que a gente conta? Então, 2 na corda Si, ó. Então, a gente vai localizar, primeiramente, a corda Si, né? Então, você vai vir aqui, ó, corda 1, corda 2. Então, corda 2 é a corda Si. E vai contar a casa onde ele pediu para colocar. Casa 1, casa 2. Então, é para apertar nessa casa aqui, ó. E nessa corda. Em seguida, ele mostrou lá, ó, pode ver lá o 3 na Sol, né? Então, vai localizar a corda 3, né? E a casa 3, ó, casa 1, casa 2, casa 3. E assim por diante, dessa forma que a gente lê a tablatura, ok? A tablatura, ela se lê também em sequências numéricas, tá? Então, vai aparecer primeiro, por exemplo, aqui no caso 2, 3, 2, 9. Não vão ser em ordem de linhas, tá? Primeiro eu faço essa linha, depois essa. Não. Ordem numérica. E quando aparecer um 0, que é bem frequente aparecer um 0 na tablatura, significa que aquela corda deve ser tocada solta, beleza? Quantas vezes for necessário. Então, aqui não significa que tocar aqui 2 vezes. Não, é só o número 2, só a casa 2, tá? A quantidade de vezes, se ele quisesse que você tocasse mais vezes o 0, por exemplo, ele colocaria várias vezes o número 0. Aí significa que você tem que tocar ele várias vezes. Beleza? Aparece dessa forma. Algumas dúvidas também são a respeito de algumas técnicas que aparecem na tablatura, tá? Eu vou explicar aqui, pelo menos tentar explicar uma das principais técnicas que aparecem na tablatura, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou tentar fazer um número aqui só, deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui, para iniciar, vamos fazer aqui o número 5 e o número 7, tá? Pode existir entre esses dois números essa barrinha aqui, tá? Essa barrinha vai estar significando que a gente tem que fazer um slide, tá? Qual seria essa técnica? Então, primeiro a gente vai na corda Sol, localiza a casa 5 que tá pedindo, casa 5 e casa 7, localizamos as duas casas, ele tá pedindo para você fazer o slide, que seria você tocar nessa corda e arrastar para 7, ó. Toca e arrasta.
beleza? Técnica de slide. Então, ele vai aparecer dessa forma aqui, ok? Ele pode aparecer, por exemplo, esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Um monte de coisinha assim, ó. Isso aqui significa vibrato na música, tá? Que é como que a gente vai fazer essa técnica. Também localizando aqui, 5 na corda sol. E a gente vai balançar o dedo, como se a gente estivesse tremendo e assim prolongando. Ó, tá vendo? Está prolongando o som daquela nota, ó. Isso se chama vibrato. Você vai vibrar o dedo, ó. Balançar ele para um lado e para o outro, tentando prolongar o som daquela nota. Tá? Um outro comum de aparecer também é o P. Vou colocar 5P7, tá? Esse Pzinho aqui significa uma técnica chamada de pull-off. Como seria a técnica pull-off? Mesma coisa também, né? Do 5 pro 7, localizando essas duas casas. A gente vai tentar fazer isso daqui, ó. Tocar a 5 e dar uma martelada na 7, ó. Tá? Só toca uma vez e martela, ó. Tá? Isso significa pull-off. Então, a gente aprendeu aqui o pull-off, slide, tá? Também pode existir uma outra, vamos lá, que seria uma setinha para cima, assim, ó. Uma setinha para cima do 5, tá? Significando uma técnica chamada de bend. A gente localiza também a 5. E o bend, tá? Se ele tiver, a setinha estiver para cima, quer dizer que você vai tocar essa corda e empurrar ela para cima, ó. Distorcendo o som dela. E se a setinha estiver para baixo, você vai fazer o inverso. Tá? Ela pode ser o bend para cima ou o bend para baixo. Beleza? Técnica de bend. Bom, essas são as principais técnicas, tá? Que eu vou mostrar aqui. Existem muitas outras, né? Dependendo das músicas, vem várias outras técnicas. Essas aqui são as principais. Então, quando a gente faz uma execução de um solo, você pode pegar lá, né? Dentro de uma escala, qualquer coisa, né? Você vai, vamos supor lá, você vai fazer aqui, né? Por exemplo, né? Aí, a hora que você usa a técnica, ele soa mais bonito, ó. Então, é para isso que serve essa técnica, para enfeitar mais o solo e deixar ele mais bonito. Agora é só estudar como a leitura de tablatura e depois as técnicas em cima dela.